Teacher! Seja aqui muito bem-vindo em mais um episódio da nossa série que vai fazer você se tornar um professor empreendedor de verdade e transformar suas aulas em um negócio lucrativo. Hoje, nesse episódio, eu quero falar para vocês como que você vai organizar a sua agenda de uma maneira decente, entendeu? De uma maneira que não te deixe sobrecarregado, que te ensine como que você vai faturar bem o quanto você deseja, dentro do tempo que você quer trabalhar, sem precisar se matar de trabalhar, tá? E como que você vai se organizar e vai vender isso para o seu aluno. Por quê? Porque eu vejo muitos professores, às vezes, oferecendo qualquer horário por medo de perder o aluno. E isso é o que eu não quero que aconteça com você. Por quê? Porque senão você vai perder o controle da sua agenda, né? E aí, às vezes, você está dando ali 4 aulas num dia. Nossa, seria uma coisa super tranquila. Mas uma no começo da manhã, uma na hora do almoço, uma no meio da tarde, uma à noite, parece que você trabalhou o dia inteiro. E, na verdade, isso é falta de organização. Bom, se esse vídeo aqui é para você, esse conteúdo que você quer aprender, já fica aqui com a gente. Curte esse conteúdo, compartilha com alguém que precisa aprender isso também e pega seu papel e sua caneta e vamos trabalhar. Vamos embora. Bom, vamos lá agora de verdade trabalhar em cima da sua agenda. Bom, o que você precisa definir? Gente, cada pessoa tem uma característica, né? Tem gente que é uma morning person e é aquela pessoa que prefere trabalhar de manhã, tem a galera que é da noite, tem a galera que gosta de trabalhar no horário da tarde. Gente, trabalhar para mim depois do almoço é um sacrifício, porque eu sou a pessoa que sinto sono depois do almoço, né? Eu sou totalmente uma morning person, eu não dou conta de trabalhar depois das 6, entendeu? Eu falo que depois do crepúsculo, se você precisar de mim, desprezise, entendeu? Não me liga, não me chama, eu não tô disponível. Agora, se você me quer de manhã, cara, 5 horas da manhã eu tô de pé, entendeu? Mas de noite não tô não, né? E aí, por que eu tô brincando, mas tô falando sério, né? Por que isso daqui é importante? Porque quando você vai organizar a sua agenda, é super importante que você leve em consideração o que é que você gosta, né? O que é que você quer fazer. Por quê? Porque não adianta você querer oferecer qualquer horário da sua agenda só para você não perder aluno, porque isso vai te gerar o quê? Vai te gerar um sentimento ruim. Você vai começar a ficar extremamente cansado, você vai ter aquela sensação de estar, às vezes, com uma agenda sobrecarregada, sendo que você não está trabalhando, às vezes, nem 20 horas por semana. Vai ter a sensação que você não consegue fazer nada da sua vida. Por quê? Porque seu horário é muito picado. Então, você quer ir numa academia, você não consegue, porque em seguida você vai ter uma aula, não dá tempo de você se trocar, sair, voltar, tomar banho, né? Ou você quer fazer, sei lá, gente, qualquer coisa. Você quer marcar um médico, só que você tá com horário picado, você não consegue. Então, assim, isso não funciona. Então, quando você vai organizar a sua agenda, gente, aqui eu preciso levar em consideração o quê? Primeiro, quem é você, né? Quem é você enquanto pessoa física, né? O que é que funciona para você, para depois a gente jogar o quê? Isso pro PJ, né? Então, quando eu tô organizando a sua agenda, vou até coloquei aqui, ó, organizando a sua agenda, uma coisa bem simples, tá? Organizando o seu schedule. O que você precisa levar em consideração? Bom, na prática, vou considerar aqui alguém que tem uma mínima quantidade de alunos, tá? Quando você está organizando, vamos pensar aqui na sua disponibilidade, tá? Quando a gente vai pensar na sua disponibilidade, vamos levar 2 fatores em consideração. Qual? O primeiro é o seu estilo de vida, né? Então, o que é que você gosta? Você gosta de acordar de manhã? Você gosta de acordar à noite? Você gosta de qual que é o horário que você gosta de trabalhar, que sua cabeça funciona melhor, tá? E eu preciso levar em consideração qual é a disponibilidade do seu nicho. Por quê? Porque, gente, assim, para quem não gosta de trabalhar à noite, isso é um sacrifício, mas é um fato que a maior parte dos alunos, eles costumam estar mais disponível, às vezes, ou no extremo da manhã, que a pessoa prefere fazer aula antes de ir para o trabalho, ou mais no extremo da tarde, né? Ali depois das 6, 7 horas, que é quando a pessoa chega do trabalho e aí ela está disponível para poder estudar, né? Então, a gente precisa o quê? Juntar o melhor dos 2 mundos, né? Porque, às vezes, seu nicho está disponível no extremo da manhã e no extremo da noite. Você não quer trabalhar à noite. O que você faz? Trabalha em todo o seu período da manhã. Joga essa galera. Ou talvez você abra um dia, no máximo 2 dias da noite, para você poder atender ali um público específico, mas você não precisa abrir todos os dias. Você não precisa ir até 10, 11 horas da noite, como eu já vi muitos professores dando aula esse horário, né, gente? Isso assim, não é cabível. A menos que você esteja, às vezes, num fuso horário, né, que é muito diferente, mas senão não faz sentido, tá?
Então, o que a gente precisa considerar, né? Precisamos considerar esses dois fatores, o que é que você quer e o que é que o seu público está disponível. Por exemplo, às vezes quem ensina criança, o público vai estar mais disponível ou no período da manhã, se ele estuda à tarde, ou no período da tarde, se ele estuda de manhã, tá? Então, o que a gente vai fazer? Levar em consideração. Quando você está distribuindo a sua agenda, o que eu super recomendo que vocês façam? Vocês façam a divisão da sua agenda em formato de blocos. Como assim? Gente, o que mais atrapalha a sua agenda? O que mais dá aquela sensação de estar sobrecarregada? É quando você tem aulas muito esparçadas, esparçadas, não existe, né? Espaçadas ao longo do dia, né? Então você vai ter uma aula lá muito no comecinho da manhã, tipo 7 horas da manhã, aí você vai ter uma aula no final da manhã, 11 horas da manhã, depois você tem uma no meio da tarde, 15 horas, e depois uma à noite às 19 horas. Pô, você deu 4 aulas, mas te picou o dia inteiro, então você não consegue fazer muita coisa entre uma aula e outra, porque assim, em seguida você vai ter uma aula, né? Então isso é muito ruim. Então, o que é pensar em blocos? Por exemplo, você pode pensar assim, ó, Ana, eu quero trabalhar de segunda a sexta, mas sexta eu só quero trabalhar de manhã, tá? Então, o que você pode pensar? A gente pode pensar assim, ó, olha, de segunda, quarta e sexta, eu vou ter disponibilidade das 7 da manhã às 11 da manhã, ou seja, eu posso ter aluno às 7, às 8, às 9 e às 10, porque 11 eu paro, tá? E aí depois eu faço o quê? Terça e quinta, eu não vou abrir a agenda de manhã, mas eu vou abrir à tarde, então eu vou estar disponível lá das 14 às 18. Gente, isso daqui é suposto, tá? Não é que você precisa fazer isso. Ou não, você fala assim, Ana, é melhor para mim à noite. Então, eu vou pegar a terça e quinta e vou colocar das 17 às 21 horas. E aí você vai ver o que se adapta melhor. Ou seja, se a pessoa quer estudar com você de manhã, você tem disponível segunda, quarta e sexta. Se você ela quer estudar à tarde ou à noite com você, você vai ter o quê? Terça e quinta. E aí nos outros dias você vai falar o quê? Você tem horário às 19 horas na segunda? Você sorri e fala, não. Mas eu tenho na terça-feira. O que você acha nesse dia? Entendeu? É simples, gente. É só falar, não tenho. Né? Por quê? Porque isso, gente, é o respeito que você vai ter com você mesmo, tá? Não tenha medo de perder o aluno. Por quê? Porque o aluno que quiser fazer aula com você, às vezes ele vai fazer um ajuste na agenda dele, ele dá uma puxadinha aqui, puxadinha ali. Eu sou da teoria que quem quer, dá jeito, entendeu? Quem não quer, não dá jeito. Então, assim, não existe aquela pessoa que vai ter, nossa, esse é meu único horário, meu único dia. Meu filho, vai, dá um jeitinho que você vai conseguir, né? Então, não é você que tem que adaptar o seu negócio ao seu cliente, ao contrário, é o seu cliente que tem que se adaptar ao seu negócio. E esse é o prazer de você ser empreendedor. Se você não segue essa lógica, você nunca vai entender qual que é o prazer de empreender, qual que é o prazer de ter o seu próprio negócio. Por quê? Porque você não está seguindo essa lógica, né? Você está à mercê do seu cliente, não é o que nós queremos. Então, a lógica é o quê? Você juntar ali pelos blocos. E o que você faz? Quando você junta por blocos, você consegue também programar a sua vida, pessoal. Então, poxa, segunda, quarta e sexta eu estou disponível de manhã, mas à tarde eu não estou. Então, eu consigo o quê? Resolver os meus problemas, eu consigo resolver coisas da minha vida. Só que, o que é que nós precisamos levar, vamos colocar aqui, ó, levar em consideração quando você tem o seu negócio próprio, tá? Então, trabalhando, vamos pensar aqui, ó, trabalhando fora de sala de aula. Por quê? Porque todo professor sabe que às vezes a gente trabalha mais fora de sala de aula do que em aula, né? Eu pensei aqui nos blocos de aula que eu vou disponibilizar para o aluno para eu poder dar aula. Só que eu sei que eu vou fazer muito mais que dar aula. O que eu preciso fazer? O que eu preciso considerar na minha agenda? Qual vai ser o tempo que eu vou ter de planejamento de aula? Qual vai ser o momento que eu vou mexer com o meu financeiro? Qual que é o momento que eu vou fazer a minha captação ativa? Porque você quer crescer e ganhar dinheiro, você tem que ter captação ativa. Quais serão os momentos que eu vou estar disponível para fazer calls com prospectos? Basicamente isso, tá? Prospectos. Então, quando a gente está olhando para isso daqui,
você vai ver que você não está trabalhando só isso. Por exemplo, eu quero colocar aqui, sexta-feira de manhã eu estou disponível para dar aula. Só que o que eu vou fazer? Eu vou reservar a sexta-feira à tarde para eu já fazer ali 1, 2 horas de planejamento de aula para a semana seguinte, porque você entra na semana já está tudo planejado, né? Então, esses horários aqui são para disponibilizar para alunos, só que eu preciso, e aí eu também vou fazer em formato de blocos, tá? Separar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, o meu planejamento de aula, vou colocar dentro dessa lógica mesmo, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, sexta-feira de manhã eu estou dando aula, só que sexta à tarde eu vou fazer o quê? 2 horas de planejamento de aula, tá? Depois, segunda-feira, eu vou colocar em ordem, né? Segunda à tarde, eu vou tirar 2 horas para mexer no meu financeiro. Ana, o que eu vou fazer mexer no meu financeiro? Você vai emitir as notas fiscais dos seus alunos, você vai dar baixa quem que pagou, quem que não pagou, você vai cobrar os inadimplentes, você vai olhar para sua planilha, você vai fazer projeções. É o momento de você mexer no seu financeiro, né? Se hoje você não tem esse momento de mexer no seu financeiro, eu vou te dizer que você tá muito amador, né? E aí, de repente, você deixa o quê? Vou deixar aqui quarta à tarde para eu fazer os meus posts. Vou colocar aqui, né? Quarta à tarde. Vou criar e programar meus posts no Instagram, gravar vídeo, enfim, o que você quiser, né? E eu vou deixar, às vezes, terça de manhã e quinta de manhã para se preocupar o quê? Com a minha prospecção. Aí eu vou fazer o quê? Vamos colocar aqui, ó. Terça de manhã, vou fazer prospecção ativa. E aí, na quinta de manhã, eu vou reservar para fazer calls com os alunos, né, com os prospectos. Ana, mas às vezes a pessoa só pode na quarta. Não, tem beleza, você consegue ali, quarta-feira não é o dia que você está disponível para a aula, então quarta-feira aqui na programação você está o quê? Criar posts no Instagram. Você pode às vezes separar o seu horário, vou criar meus posts, em seguida eu consigo marcar uma call. Não tem problema, você consegue adaptar. Mas é importante que você tenha um norte. Por quê? Gente, uma vez eu vi uma psicóloga falando e isso fez muito sentido para mim. Se não está na agenda, não existe, né? Se você não coloca na agenda que aquele momento você precisa mexer no seu financeiro, sabe o que vai acontecer? Você não vai mexer. Entendeu? Você vai mexer na hora que der, você vai mexer de uma maneira assim, aleatória. E isso é negligenciar uma parte muito importante do seu negócio, tá? Ou se você não coloca um momento na sua agenda para você prospectar aluno, o que você vai fazer? Você não vai fazer, não vai. Por quê? Porque isso é chato para a maior parte dos professores, eles não gostam. Então, mas é uma coisa necessária, principalmente para quem quer crescer. Então, se você quer crescer, você precisa colocar isso na agenda. Então, isso daqui é organizar a sua agenda. Organizar a agenda de um professor empreendedor é entender o quê? Quais são os momentos que você vai estar em sala de aula e você vai estar disponível para os alunos para vender as suas aulas e o que é que você vai estar fazendo em outros momentos que você não está dando aula, mas você está trabalhando para a sua empresa. Então, aqui, gente, eu estou dando exemplos, né? Você vai ver aquilo que se encaixa melhor para você. Mas o que eu quero que você entenda? Quais são os pontos que você tem que colocar na sua agenda e levar em consideração na hora de vender a sua aula, tá? Bom, espero que isso daqui tenha dado uma clareza, né, para você aqui, professor, como que você tem que se organizar e que você aprenda a não vender os seus horários de maneira aleatória. Por quê? Porque isso daqui, gente, é paz de espírito, entendeu? Você vai se sentir infinitamente menos sobrecarregado se você tiver essa organização na sua agenda, tá? Se possível, deixa aqui o seu comentário, fala o que você achou desse vídeo. Se tiver dúvida, já deixa aqui pra gente que a gente vai responder a sua dúvida, tá bom? Muitíssimo obrigado e até o próximo episódio. Um beijo pra vocês.